versículo de número 12. 1 Timóteo 4, versículo de número 12. Bom, para quem já me conhece, sabe que eu não sei pregar, né? Converso e costumo dizer que eu compartilho o que Deus ministra no meu coração. O que Ele fala comigo, o que o Espírito Santo fala comigo, eu passo para a igreja, para quem tem ouvidos sensíveis a ouvir a voz do Espírito Santo. Quem achou, diga amém? 1 Timóteo 4,12. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. Vou ler de novo. Não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem, mas, para os que creem, seja um exemplo na maneira de falar, na maneira de agir, no amor, na fé e na pureza. A ideia hoje é reta, o papo é reto, vai ser rápido, e não é história de pregador. Não é. O pregador que fala, estou acabando. Não, agora é o final. Agora estou acabando, agora... É reto, o papo é reto. E antes de estreitar um pouquinho, vamos nos contextualizar aqui em Timóteo. Timóteo era jovem, Paulo escreveu essa carta para Timóteo, depois que Timóteo, junto com Paulo, havia feito a viagem missionária, a segunda viagem missionária de Paulo. E aí depois disso, Timóteo continuou com essa missão. Ele continuou sendo missionário, até chegar a ser líder da igreja. Além disso, Timóteo era um cara de confiança de Paulo. Inclusive, Paulo diz que Timóteo é o seu verdadeiro filho na fé. Então, na época que Paulo escreveu a Timóteo, qual era o cenário? O que estava acontecendo? Timóteo era líder da igreja, mas Paulo entendia que por ele ser jovem, poderia passar por algumas dificuldades. Por ele ser jovem, ele não tinha tanta credibilidade. E aí Paulo escreve isso para Timóteo. Uma das coisas que eu entendo que era a preocupação de Paulo, era dos próprios membros da igreja duvidarem da habilidade, da capacidade de Timóteo. E aqui já começa o ensino para nós. Nós não devemos aceitar nenhuma dúvida do que nós somos, das nossas habilidades, das nossas capacidades. Jovens, não aceitem dúvidas do que vocês são, da sua habilidade e da sua capacidade. Seja em liderar, seja em qualquer atividade que você vai fazer. Seja na igreja, seja na sua vida. Mas Timóteo, até chegar a esse ponto, ele passou por um processo. Até chegar a ser líder, ele passou por um processo. No começo dessa carta, nos primeiros capítulos, Paulo diz que Timóteo, ele tem uma credibilidade sim com a igreja, mas essa história dele foi construída, desde novo, foi construída essa história. Esse processo que ele passou trouxe um resultado para ele. É assim também em nossas vidas. Se você está passando pelo processo, passe por esse processo, porque o resultado vai ser satisfatório. Mas você quer um bom resultado? Passe pelo processo com disciplina. Tenha disciplina nesse processo, porque aí sim você vai ver o resultado satisfatório. Então esse é o contexto. Paulo escreve a Timóteo muito próximo de Paulo, um cara de confiança,
Mas apesar dessa proximidade, não foi Paulo que chamou Timóteo para essa missão. Não foi Paulo que chamou Timóteo para exercer o que lhe havia sido chamado. Quem chamou foi o próprio Deus. O próprio Deus chamou Timóteo. O que eu quero dizer com isso? Deus é que te chamou. Foi Ele que te escolheu. Foi Deus que te colocou nesse lugar. Então passe pelo processo. Entenda que esse processo vai te levar a um resultado, porque você sabe muito bem quem te escolheu. Passando assim, Paulo escreve a Timóteo. E aí o que eu quero trazer essa noite? O que o Senhor ministrou ao meu coração para essa noite? São duas orientações de Paulo. A primeira é as expectativas que nós devemos superar. Ele fala no começo do versículo que nós lemos: não deixe que ninguém o despreze por você ser jovem. Expectativa. Os membros daquela igreja tinham uma expectativa de que Timóteo falhasse, porque ele era jovem. Nós que somos jovens, nós temos vigor, nós temos força, nós estamos dispostos. Isso é uma vantagem da nossa juventude, porque eu sou jovem também. Sou jovem Senhor, mas eu sou jovem. Essa fase da juventude te traz isso, te traz essa confiança, essa vantagem, mas também tem algumas desvantagens. A imaturidade, muitas vezes a timidez. Isso tudo atrapalha no processo. Essa era a preocupação de Paulo, porque os membros da igreja, eles estavam na expectativa de que Timóteo falhasse. E é assim que acontece com o mundo, quando olha para nós. Eles têm uma expectativa de que a gente falhe, de que a gente erre. Mas você que é jovem, cheio do Espírito Santo, você que é jovem, que busca a presença de Deus, você que é jovem, que se coloca à disposição do reino, tenha certeza, você não vai falhar. Na presença de Deus, você não vai falhar. Ah, pastor, então você quer dizer que eu vou sempre acertar? Não. Os erros irão acontecer. Lembra do processo que falamos? Há um processo. Os erros irão acontecer. Mas a presença de Deus, você não vai falhar. Era o que o povo, era o que a igreja estava esperando de Timóteo, que ele falhasse. Era a expectativa. Então Paulo diz isso para ele: não deixe que ninguém o despreze por ser jovem. Supere as expectativas de quem está te colocando para baixo. Entenda que dentro desse processo você precisa superar as expectativas que vêm do céu e não a expectativa humana. Porque a expectativa humana, ela é falha. Por isso a igreja esperava a falha de Timóteo. Mas Paulo orienta a Timóteo. Essa é a expectativa. E eu entendo isso e quero que você também entenda isso. Essa expectativa é a expectativa do céu que nós precisamos superar. Porque quando superamos a expectativa do céu, a expectativa humana, ela é rasa. Quando eu supero a expectativa do céu, a expectativa humana se torna rasa. Essa é a primeira orientação de Paulo. Supere essas expectativas. Demonstre que você cresceu espiritualmente. Demonstre maturidade espiritual. Essa é a primeira lição que Paulo passava para Timóteo. Quem está comigo? Amém. A segunda, Paulo fala que Timóteo precisava agir em algumas áreas. Mas
mas para os que creem, seja um exemplo. E aí que começa a estreitar. Agora começa a estreitar. Paulo está orientando a Timóteo para ele ser um exemplo. O que é ser um exemplo? E por que Paulo disse isso? Paulo ele tinha propriedade em cobrar de Timóteo para ser exemplo, porque ele era exemplo. Ele mesmo disse para copiarem ele, porque ele estava copiando Cristo. Seja o meu exemplo, assim como eu sou exemplo de Cristo. Então Paulo tinha propriedade para poder orientar Timóteo dessa forma. Ele sabia do que estava falando. E ele passa por algumas áreas. Seja um exemplo na maneira de falar. Conversação diária. Conversa. E aí no seu dia a dia, na escola, na faculdade, no trabalho, como é que está sendo o seu diálogo? Da sua boca, está saindo maldição ou está saindo bênção? Porque a nossa língua é difícil. É difícil de segurar às vezes. Tiago diz, na carta de Tiago, no versículo 3, no capítulo 3, versículo 8, ele diz que nenhum homem pode domar a língua. Mas ele diz também que uma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Isso aí na minha versão dá um exemplificado. Então da sua boca não pode sair bênção e sair maldição da mesma forma. Da sua boca não pode sair bênção e sair maldição. E não só na conversação de diálogo, mas no WhatsApp, no direct, no Instagram. Como é que está sendo os seus diálogos? Você tem abençoado as pessoas? Como é que tem sido a sua conversa com os seus amigos? Tem sido para crescimento espiritual? Quando Paulo fala para Timóteo no falar, no que ele precisava ter cuidado, ser exemplo de falar, a vida dele precisava de alguma forma mostrar para aquele povo que o que saía da boca dele seria algo para abençoar as pessoas. Eu, uma certa vez, no trabalho, eu conversando com alguns amigos lá no trabalho, com meus colegas de trabalho, e chegou em um determinado tempo, trabalhava numa empresa muito grande, isso lá no Rio, trabalhava numa empresa grande, e em determinado momento chegou uma certa pessoa assim para mim, falou assim, você é da igreja? Não, ele falou assim, você é crente, né? Eu falei assim, por quê? Não, porque o jeito de falar é diferente. Será que as pessoas estão vendo Cristo na vida de vocês? O jeito de falar? Será que o que está saindo da sua boca está exemplificando Cristo? Apertando, né? Assim é também no procedimento. Porque na segunda coisa que Paulo diz para Timóteo seja um exemplo na maneira de agir. Como é que está sendo o seu comportamento? O seu comportamento está refletindo o comportamento de Cristo? O seu comportamento está refletindo o céu? Como está sendo o seu proceder? Olha só o que diz em Romanos 2:3. Muitos não. Uma vez que você julga outros por fazerem essas coisas, o que o leva a pensar que evitará o julgamento de Deus ao agir da mesma forma? A sua atitude de condenação para com o outro talvez não está sendo a mesma atitude que você está fazendo? Será que o meu agir está exemplificando um agir correto? Hoje é para pensar, jovens. A palavra hoje é para pensar. Porque eu pensei e refleti muito durante essa semana nessa palavra. E vejo a
a minha vida, o que eu tenho falado, como eu tenho agido, como está o meu nível de amor. É um outro exemplo em que Paulo diz a Timóteo: seja um exemplo no amor para com Deus e no amor para com o próximo, porque nós iremos mostrar que somos discípulos amando uns aos outros. Assim eu consigo mostrar para o mundo que sou um discípulo de Cristo. Mas como está sendo a minha atitude? O meu falar, o meu proceder está sendo de amor? Eu consigo transmitir esse amor da cruz? Eu consigo transmitir esse amor que é a base da vida de Cristo? Porque foi por amor que Ele se entregou. Foi por amor que Ele se entregou por nós. E como está sendo eu no amor ao próximo? De que forma eu consigo demonstrar esse amor para com o meu próximo? O que eu preciso fazer para demonstrar esse amor para o meu próximo? Eu preciso entender que amar como Ele me ama. Eu preciso entender que o amor que eu preciso exemplificar é o amar dele comigo. Do jeito que Ele me ama, eu preciso amar. É o mínimo que eu preciso fazer. Tudo que fizer, faça com amor. Tudo que fizer, faça com amor. Depois Paulo fala de fé. O que é a fé? A fé é acreditar. A fé é você saber que eu vou colocar um pé e depois Deus vai colocar no chão. Eu posso dar um passo que o Senhor vai completar o chão, o buraco que falta. Isso é fé. Nós temos visto aqui na nossa igreja, nós temos visto as quartas-feiras como tem sido as quartas de fé. Milagres, curas, libertações, cadeias sendo quebradas, vidas sendo restauradas. Este é um exemplo de fé. É isso que eu preciso exalar para esse mundo. Eu preciso ser esse exemplo. Entender que a credibilidade que eu tenho no Senhor, ela precisa ser mostrada. E através da sua vida, outras pessoas vão entender o que é fé. E é através da sua vida que elas vão começar a crer. É através da sua vida que elas vão começar a confiar em Deus. Por fim, Paulo fala de pureza, santidade. Aqui eu entendo que Paulo disse para Timóteo que ele precisava desenvolver uma vida santa. Ele precisava buscar a santidade. A palavra do Senhor diz: seja santo, porque eu sou santo. Agora, porém, sejam santos em tudo que fizerem, começando aquele que os chamou. Se cremos em Cristo, se a nossa vida está verdadeiramente em Cristo, precisamos buscar diariamente esta santidade. Mas eu preciso passar pelo processo. Eu preciso primeiro superar essas expectativas. Muitas vezes expectativas falhas que tem sobre as nossas vidas. E a partir daí sim começar a agir como exemplo, ao falar, ao proceder, com amor, com fé e na pureza, buscando essa santidade.
isso, jovens. Pensem sobre isso. Como está sendo o meu agir? Como está sendo a minha maneira de falar? Como está sendo o meu proceder? Eu consigo amar ao meu próximo? Eu consigo amar quem realmente precisa desse amor de Cristo? A minha vida tem mostrado esse amor de Cristo? Eu consigo exercer a minha fé? Mostrar que eu confio? E como está a minha vida em Cristo com santidade? Eu tenho buscado essa santidade? Eu tenho buscado estar próximo? Eu tenho buscado um relacionamento com Deus? Lá em Salmos 119:9 diz: como pode o jovem se manter puro? Como pode o jovem se manter puro? Obedecendo a sua palavra. Quer se manter puro? Obedeça. Obedeça a palavra. Obedeça os princípios. Obedeça o que Cristo direciona para a sua vida. Se você fizer isso, aí sim, você vai conseguir ser um exemplo no seu falar, no seu agir, com o seu amor, com a sua fé e com a sua santidade. E as pessoas vão olhar para você e vão dizer: aquele ali é filho de Deus. Olha como ele fala, olha como ele age. Olha a fé dele, como ele acredita, como ele confia. Olha como ele busca. Olha como ele se entrega. É isso que nós precisamos a partir dessa noite. Paulo desafiou Timóteo. Apesar de ter sido uma orientação, eu entendo também que foi um desafio. Porque se há algo que está contra, é um desafio. Então Paulo naquele momento estava instruindo Timóteo, mas também estava o desafiando a ser um exemplo. Eu quero te convidar essa noite também a assumir esse desafio. Eu quero te convidar a ter esse compromisso de mudar a sua postura, de primeiramente superar as suas expectativas e a partir daí começar a mudar a sua maneira de falar, a sua maneira de agir, fortalecer a sua fé, o seu amor e buscar